Isaías capítulo 40, do verso 29 ao verso 31. Esse é o texto que nós separamos para refletir nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e extrair dela conteúdos que vão nortear o nosso coração, que vão sustentar os nossos passos na caminhada e na jornada. Aqui estamos nós, Deus, somos Teu povo, mesmo espalhados em nossas casas. Nós nos ajuntamos espiritualmente para entender o Teu recado neste momento e clamamos para que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, como tem falado já por tanto tempo. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor, Salvador e o único que possibilita ouvirmos a Tua voz. Amém e amém. O mês de setembro está terminando e todos sabem que esse mês é chamado Setembro Amarelo. Setembro Amarelo porque é o mês que foi selecionado para discutir a respeito do suicídio e das causas que muitas vezes provocam suicídio de pessoas de várias faixas etárias. Nós poderíamos aqui ficar um longo tempo tratando sobre esse assunto. Aliás, esse final de semana, nossos adolescentes ontem trataram, nossos jovens trataram, hoje pela manhã nós tivemos também os pais de adolescentes tratando sobre esse assunto. Ontem à noite, depois da reunião dos jovens, falei num outro encontro sobre esse assunto, e é um assunto que precisa ser falado mesmo, e tem que ser dentro da igreja, porque se a igreja, ela prega a vida, nós precisamos dizer a esse mundo que cada vez mais perde o sentido em continuar vivendo, acerca do caminho que dá uma vida, e não só vida aqui, mas vida eterna. E uma das grandes causas do suicídio, e a gente percebe isso através de vários pesquisadores, e não só pesquisadores, os dados mostram, né? É a depressão. A depressão. Um psiquiatra de São Paulo, Alfredo Simonetti, ele vai definir a depressão e ele vai falar que ela está ligada com um humor deprimido. É quando a memória fica mais lenta. É quando existe uma exaltação das feridas. Sabe quando o seu cérebro ele não consegue pensar em outra coisa a não ser naquilo que machuca você, naquilo que provoca ferida no seu coração? É um estreitamento no campo existencial, é uma tristeza profunda. Eu não sei quantos daqueles que estão nos acompanhando já tiveram essa experiência de depressão, mesmo que seja num nível leve, mas nós entendemos que esse é um quadro difícil, esse é um quadro que pode provocar vários desajustes, tanto para o indivíduo como para todos aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa deprimida, ela gera preocupação, se é um filho, gera nos pais, nos irmãos, se são os pais, gera uma preocupação muito grande nos filhos, e nós sabemos que essa tem sido uma das grandes causas de suicídio em todas as épocas, né? Quando a pessoa ela olha para a vida e ela não consegue ver nenhuma razão para continuar na jornada. Ela não consegue identificar algo que vale a pena, né, para que ela continue vivendo. Alguns teóricos vão definir que a depressão e que leva ao suicídio acontece quando o indivíduo olha para o escape da morte, olha para a morte e percebe que ela é um problema menor do que a dor que ela está carregando na sua alma. E é claro que existem algumas dificuldades das pessoas que estão deprimidas em buscar ajuda. E uma das dificuldades é que essas pessoas, elas têm muito medo do julgamento. É por isso que alguém não vai dizer para você assim: olha, eu estou deprimido e preciso de ajuda. Nós precisamos estar atentos, e aqui vai um alerta especial para os pais de adolescentes e para os pais de crianças também. Tem crescido muito a depressão infantil,
né? O grupo de adolescentes é um grupo que pode também sofrer esse mal, e todas as fases da vida. Os idosos também têm aumentado muito o número de idosos deprimidos, ou seja, esta é uma realidade do nosso tempo, é uma realidade do nosso século. E nós precisamos, como igreja, dar uma resposta a esse momento, e acredito que esse mês de setembro, que está fechando, é um tempo bem oportuno para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre esse momento tão complicado na vida daqueles que estão atravessando esse momento pálido, esse momento sem sentido, esse momento sem alegria, esse momento de humor deprimido. E quando nós olhamos para a pandemia, percebemos, através de muitas pesquisas que estão sendo feitas, que a pandemia tem gerado um índice maior de ansiedade, de depressão, de estresse, e nós então precisamos estar atentos. A primeira dica que eu quero dar nessa introdução para você que está acompanhando o nosso culto: se você está triste durante os dias ou durante o dia, por um longo tempo, já há 14 dias, procure ajuda. Procure ajuda, porque esse pode ser um sinal de que você está deprimido. Se você é tomado por uma tristeza diária, que está no seu coração ao longo do dia, e já por vários dias, por mais de 14 dias, você precisa procurar ajuda, e você precisa começar a se tratar, porque isso pode ser um índice, um dado, né? Pode ser uma informação que o seu coração está atravessando um tempo de depressão. Meus irmãos, a depressão ela tem muitas causas, e muitas vezes ela também se ocasiona por causa do nosso distanciamento de Deus. Não é sempre por causa do nosso distanciamento de Deus, mas pode ser. Nós estamos aqui, nesse texto, olhando para uma realidade de um povo que se afastou do Senhor. Israel havia se distanciado de Deus. Israel estava deixando cada vez mais o Senhor de lado, e estava confiando na aliança que ela poderia fazer com outros povos. O movimento que nós temos no livro do profeta Isaías é quando o povo de Deus começa a achar que os mecanismos desse mundo podem dar sentido, podem dar significado, podem dar mais esperança do que o relacionamento com Deus. O movimento que nós temos no livro do profeta Isaías é quando o povo, diante de ameaças de outros povos, acredita que a aliança com povos pagãos vai ser mais bem sucedida do que confiar no Senhor. E muitas vezes o nosso coração se desestabiliza por completo, porque nós também apoiamos a nossa esperança em coisas que são terrenas, passageiras, frágeis, e de repente nós nos deparamos num pântano, de repente nós percebemos que estamos numa areia movediça que nos traga, que nos suga para baixo, e então podemos cair num desespero. Deus diz para Israel que as nações que ela está confiando são nações que falham. Israel não confiou no Senhor, confiou nos homens, confiou nos outros povos, fez aliança com esses povos e foi punido por isso. Mas o nosso Deus é fiel. O nosso Deus está atento ao nosso clamor. O nosso Deus observa os corações que estão realmente arrependidos e contritos. Por isso o capítulo 40 de Isaías até o 48 vai descrever o poder do Deus que salva. Nós temos um Deus que transforma a nossa realidade. Nós temos um Deus que alimenta o nosso coração de esperança. O exílio, a grande pergunta aqui a partir do capítulo 40 é: o povo que foi levado para o exílio para ser disciplinado por Deus, esse povo agora que está sob o jugo de povos pagãos, isso revela que Deus fracassou? Será que ele não esqueceu dos seus? E o profeta Isaías vai dizer: não, Deus não esquece dos seus. Era a oportunidade de Deus demonstrar a sua soberania e a sua fidelidade. E aí, quando nós chegamos especificamente no capítulo 40, percebemos pelo menos dois ensinos nesse capítulo. O primeiro ensino é que Deus é soberano.
Irmãos, nós precisamos crer num Deus soberano, não apenas como um princípio teológico de uma igreja reformada, mas crer na soberania de Deus é entender que todos os movimentos que acontecem nos céus e na terra estão debaixo do controle absoluto desse Deus. Esse Deus, ele começou a história, ele criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e Deus criou todos os dias, e todos esses dias até hoje, até agora, estão debaixo do controle absoluto dele. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus esteja no controle. Nós precisamos entender a dimensão da soberania de Deus, não apenas no que tange ao governo macro, mas também no que tange ao governo de Deus na minha e na sua vida. Deus tem sustentado a sua casa, Deus tem sustentado a sua família, Deus tem nos protegido, Deus tem nos amparado, Deus tem nos guiado, Deus tem derramado sobre nós paz diante desse momento tão complicado que estamos vivendo. Deus é soberano, e crer na soberania de Deus é crer que o cuidado dele permanecerá sobre nós. E a segunda lição que a gente aprende no capítulo 14 é que esse Deus que é soberano é um Deus digno de confiança. Por isso que o tema não é juízo agora. Até o capítulo 39 o tema foi o juízo de Deus para tratar o povo, mas o tema agora é restauração. Deus quer restaurar o vaso quebrado. O tema agora não é morte, o tema é vida. Por isso, não é mais como está lá no capítulo 6, versículo 9, né? Ouça, ou vejam, é quando o profeta vai exortar o povo. Vocês precisam ouvir, vocês precisam ver. Agora não é essa exortação. O capítulo 40 começa dizendo: consolem, o consolo de Deus será derramado sobre o seu povo. São boas notícias de compaixão. Nosso Deus é compassivo, nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é tardio em irar-se, e o nosso Deus é aquele que vem para acolher o seu povo quebrantado e restaurar esse povo. Por isso, do capítulo 40, verso 1 ao 11, essa seção responde que Deus quer livrar o seu povo. Os versos 12, do verso 12 ao 23, responde que Deus pode livrar o seu povo. Deus quer livrar o seu povo, Deus pode livrar o seu povo. E é isso que nós precisamos desenvolver em nosso coração a cada dia mais. O nosso Deus se interessa pelo nosso bem. O nosso Deus se interessa pela nossa felicidade. A Bíblia é um convite à felicidade. O problema é que às vezes nós queremos encontrar felicidade nas coisas desse mundo em primeiro lugar, e depois em Deus ou na espiritualidade. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a fonte da alegria é Deus. E quando nós encontramos a alegria em Deus, nós então conseguimos usufruir de todas as coisas que Ele coloca ao nosso redor também com alegria. Capítulo 40, do verso 12 ao 23. Nem no cosmos, nem na história há alguém como Deus. Meus queridos, leia a história, observem os livros. Mesmo os filósofos mais entendidos de todas as épocas, mesmo os momentos em que tentaram levantar deuses para serem adorados, nenhum subsistiu como o nosso Deus. Deus eterno, Deus poderoso, Ele é o único e ninguém pode lhe dar conselhos, dizem os versos de 12 a 14. Os falsos deuses, os comentaristas dizem que os deuses daquela época, que eram falsos, né? O panteão, no panteão eles se aconselhavam uns aos outros. O nosso Deus não recebe conselho de ninguém, porque Ele é Deus soberano que reina sobre tudo e sobre todos. O verso 17 diz: todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Coisa que não é nada. O que é o nada? O que é o nada? O nada é a ausência de alguma coisa. Se o nada é a ausência de alguma coisa, como o nada pode ser algo? Ele não é algo, porque ele não é. E é isso que os deuses, ou é isso que tudo se torna, todas as nações se tornam diante de Deus. É como poeira, é como pó, é como nada.
Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, diz o versículo 17 do capítulo 40. Nós temos aqui 3 palavras poderosamente negativas. A primeira palavra no hebraico, ahim, aquilo que não é. O que as nações são? As nações não são. A outra palavra é epis, aquilo que não existe. O que as nações são? Nada, não existe sem Deus. O que as nações são? A terceira palavra, torru, caos, vacuidade. Sem Deus o mundo não existe. Deus não é apenas aquele que cria, mas Deus também é aquele que sustenta. Eu sei que você, como eu, já sabemos que o sol vai nascer amanhã. Agora não acredite que o sol vai nascer por acaso. O sol vai nascer porque é Deus quem faz o sol nascer todos os dias. É Deus quem mantém o universo em perfeita ordem. E basta olharmos para o momento que estamos vivendo, onde um pequeno vírus é capaz de causar uma disfunção global. Isso é Deus dizendo: prestem atenção, homens, quem são vocês? Um vírus causa uma desordem mundial. Nosso Deus é o Deus que mantém todo o nosso sistema nervoso em ordem. O nosso Deus é o Deus que mantém todos os nossos órgãos funcionando. O nosso Deus é o Deus que mantém a nossa família protegida. O nosso Deus é o Deus que mantém o nosso cérebro funcionando. Às vezes você está tendo êxito no seu trabalho, você está tendo êxito nos seus estudos, está se orgulhando disso. Uma pequena desordem física, orgânica, psicológica pode colocar você num estado completamente inábil. Mas Deus tem suprido a sua vida. Deus tem te sustentado. Deus tem te abençoado. Por isso esse Deus vem dizer para o povo dele, vem dizer para o mundo: cuidado, porque vocês só existem, vocês só são, porque eu, Deus Todo-Poderoso, é que faço todas as coisas existirem. Em comparação com o Senhor, ou na presença do Senhor, a Assíria, os seus deuses, a Babilônia, os seus deuses, a Pérsia e os seus deuses se convertem à nulidade. Todos não passam de nada diante de Deus. E aí os versos 19 e 20 tem uma construção sarcástica aqui, quando Isaías vai dizer: vocês estão de brincadeira, vocês constroem os seus deuses e querem dizer que esses deuses são maiores do que vocês? Como que vocês vão adorar um ser que vocês construíram? Vocês são maiores do que ele. A pandemia revela como muitas vezes colocamos o nosso coração em ídolos, em coisas que eram tão importantes para nós, e a gente às vezes estava ali vivendo em função daquilo, e de repente nós percebemos que aquilo agora não faz sentido, aquilo agora não pode trazer alegria, não pode trazer ao nosso coração nenhum sentido mais, nenhum significado. Versos 21 a 28 vão dizer: Ele é Deus sobre a natureza, sobre a história, sobre as hostes celestiais. Ele é o único santo, soberano sobre a terra. Esse Deus poderoso redime, cuida, sustenta o seu povo. Ele conhece o caminho do pecado do seu povo e é Ele quem oferece a restauração. Ele é o Criador, incansável e eterno, que hoje à noite faz um convite para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é disso que o texto vai falar agora. Esse foi o texto que nós lemos. Muitos estão cansados. Olha só o que diz o versículo 29, que esse Deus soberano, que esse Deus santo, poderoso, que esse Deus que cria céus e terra, esse Deus verdadeiro e eterno, esse Deus faz forte ao cansado. Nós somos os cansados, sem vigor, fatigados, exaustos, deprimidos, ansiosos, estressados, desequilibrados em alguma área da nossa vida, porque quando nós temos os primeiros pais comendo daquele fruto, há um rompimento ali, e esse rompimento gera uma disfunção no nosso organismo. E por isso, diante de um momento como esse que estamos vivendo, de estresse e de pressão e de preocupação, nós podemos nos encontrar fora do eixo. E o Deus poderoso vem dizer que Ele, grande, majestoso, sublime, eterno, faz forte ao cansado.
Não é isso que essa pandemia causa em nós? Cansaço. Nós estamos cansados. Eu já estou cansado. 6 meses e meio. E não temos uma perspectiva muito precisa acerca de quando esse movimento vai acabar. Muitos já estão exaustos, fatigados, sem vigor. Por isso, a mensagem de hoje à noite vai nesse sentido. Existe um Deus grande e poderoso que sempre cuidou do seu povo, que faz forte o cansado. Se tem uma coisa que o pecado produz em nosso coração, é a exaustão, é o cansaço. Uma exaustão tão bem descrita lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 17, quando Salomão diz: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Essa é a conclusão que Salomão chega. A vida aqui é penosa. A vida aqui produz um cansaço, uma exaustão. Jó também, diante do seu sofrimento, ele vai dizer no capítulo 5, verso 7, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Assim como as faíscas das brasas voam para cima, o homem nasce para o enfado, para o cansaço. Davi vai falar sobre esse tema também, no Salmo de número 6, versículo 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas o alago. O próprio Jesus Cristo, quando ele olha para a multidão, depois que ele desce do sermão do monte, se depara com as mazelas das pessoas, com as dificuldades que as pessoas enfrentavam. No capítulo 9 de Mateus, versículo 36, o texto vai dizer: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Exaustão, aflição, enfado, cansaço, tudo isso que esse mundo provoca em nossos corações. E diante de uma pandemia, isso pode se intensificar. Mas aí vem o convite da palavra do Senhor para você nessa noite. Espere em Deus. Essa palavra no hebraico, kavav, ela significa espere confiando. Espera em Deus, confie no Senhor. Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Provérbios 3, versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que momento é esse que estamos vivendo? Não dá para confiar no nosso próprio entendimento. Aquele que demonstra muita confiança no seu entendimento durante esses dias, nós temos enquadrados como tolos, porque tudo está tão imprevisível. Nós estamos numa época de tanta insegurança, não dá para confiar uns nos outros. Não dá para confiar no que um ou outro fala. O que nós precisamos aprender a fazer é, em vez de confiar no próprio entendimento, desenvolver a nossa dependência no Senhor. E é sobre isso que nós também aprendemos nesse texto. Depender do Senhor é fazer o contrário daquilo que a igreja de Laodiceia fez. Quando lemos lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 17 e 18, o texto diz assim: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nosso Deus deixa claro que quando nós deixamos de confiar nele, quando nós deixamos de colocar o nosso coração nele, quando nós queremos desenvolver uma vida independente dele, automaticamente o nosso coração vai construir um orgulho. Esse orgulho vai gerar uma onipotência pessoal, humana, e nós vamos dizer: eu não preciso de coisa alguma.
E Deus vai tirar de nós essa capa hipócrita e vai dizer: você é um miserável, pobre, cego e nu. A pandemia serve para nos dizer isso. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não temos controle de nada, de nada. Somos pó. Estamos numa era em que Deus está nos dando o privilégio de entender o quanto a nossa vida passa como uma poeira. Quem é capaz de ter uma arrogância tal, de achar que ainda consegue controlar a sua própria vida? Acabaram as previsibilidades. Estamos diante desse quadro descrito da igreja de Laodiceia, impotentes. Por isso, dependemos completamente de Deus. Só que depender de Deus significa buscá-lo, reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas e conhecê-lo a cada dia mais. Quem confia, quem deseja depender do Senhor, precisa conhecê-lo. Precisa conhecê-lo. E quanto mais nós conhecemos, mais nós esperamos nele. E essa é a ideia da palavra cavave. Cavave também é repetida no Salmo 27, quando diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 37, versículo 34, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Quando exercitamos a espera, as nossas forças se renovam. Quando exercitamos a esperança no Senhor, experimentamos também o poder do Espírito Santo. Depender de Deus é viver na dependência do Espírito. O Espírito que foi enviado, prometido por Jesus Cristo a partir do Evangelho de João, capítulo 14. Quando Jesus fala que o Espírito viria para nos consolar, o Espírito viria para nos guiar à verdade, o Espírito viria para derramar juízo sobre a terra, o Espírito viria para cuidar do seu povo, o Espírito viria, como diz Atos 1:8, para derramar poder sobre todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. E é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos convence de que nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor é poderoso, soberano, majestoso e cuida das nossas vidas. Quando isso é desenvolvido no nosso coração, nós podemos olhar para o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, e juntos com o apóstolo podemos dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí vem uma pergunta: como você se sente no meio dessa pandemia? Pobre de esperança ou você se sente rico de esperança? A sua esperança está na solução de uma vacina ou a sua esperança está no seu Deus? Devemos confiar no nosso Deus, depositar a nossa esperança no Senhor, porque quem vai dar sabedoria para a produção da vacina é Deus. Ah, pastor, mas tem a ciência, tem os laboratórios que estão aí trabalhando com o máximo de intensidade. Mas, meus irmãos, todos os movimentos para que essa vacina dê certo depende da orientação de Deus. Então a nossa confiança, em primeiro lugar, precisa estar no Senhor, no poder do seu Espírito. E aí, isso vai fazer-nos experimentar aquilo que o texto coloca. No versículo 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O texto vai dizer no verso 30 que os jovens cansam e fatigam, os moços estão exaustos. Quando você observa
sobre depressão, estresse e ansiedade, que culmina muitas vezes no suicídio, você vai ver que isso acontece mais na vida dos jovens, de 15 a 29 anos. Muitos deles cansam, ficam exaustos e olham para a morte como uma saída. Uma saída para a dor, para a falta de sentido, para a falta de por que continuar vivendo. Mas nós estamos aqui diante de uma palavra que fala de esperança. Nós estamos aqui diante de uma palavra que fala que Deus vai nos conduzir. Deus vai nos conduzir, assim como o vento conduz uma águia que voa planando nas correntes dos ventos. Meus irmãos, nós só temos que abrir os nossos braços e, usando o símbolo do texto, abrir as nossas asas e permitir e entender que o Espírito Santo de Deus, com o seu vento, Espírito na Bíblia é pneuma, vento, que o sopro do Espírito Santo guia as nossas vidas. A nossa esperança está na condução do Senhor. Para de querer dirigir o seu próprio caminho, para de querer apontar a sua própria rota, apenas se jogue, apenas se entregue, apenas se lance na dependência completa, na confiança a esse Deus soberano, tremendo e grande, que cuida, que zela, que protege, que sustenta, que ampara, que renova as suas forças, que renova a sua vida. Voe como as águias, dependa do Senhor, descanse nele e entenda que ele veio para dar vida. E eu quero concluir esse sermão. Estamos diante de uma provação, um momento difícil, globalmente falando, mundialmente falando, mas eu sei que você também tem as suas dificuldades pessoais, que podem produzir tristeza, angústia, e já pode ter te levado para um estado de ansiedade, de depressão e de estresse. E talvez alguns já estão com pensamentos suicidas. A mensagem de Jesus Cristo é mensagem de vida. A mensagem da Bíblia é mensagem de esperança. E quando Deus diz que Ele é a fonte de toda a esperança, o meu convite para você hoje à noite é: continue confiando no Senhor. Procure ajuda. Procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Os pastores da igreja estão aqui para te ajudar. Existem terapeutas que podem te ajudar, psicoterapeutas, psiquiatras que podem te ajudar, se o seu caso estiver grave. Tem toda uma rede de apoio para isso. Mas é importante que você entenda que Deus é Deus de vida. Deus é Deus de esperança. Deus é Deus de restauração. E Deus é Deus que tem poder para transformar a sua realidade. E Deus é Deus que faz cumprir esse texto do profeta na sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, estamos no meio de uma pandemia. A nossa oração é para que Deus renove as nossas forças. A nossa oração é para que Deus nos ajude na caminhada, para que possamos vencer mais essa etapa, mais essa dificuldade. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro em tempos de tribulação, e nós devemos recorrer então a Ele, e Ele vai encher o nosso coração de vigor, de força, para continuarmos na jornada até o fim, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque essa palavra vem falar de vida, de esperança, de restauração. Obrigado porque essa palavra vem falar do poder do Teu Espírito. Poder esse, Deus, que nos faz voar como as águias, na dependência completa do Teu sopro, na dependência completa do vento do Teu Espírito que sopra sobre nós.
Oh Deus, trabalha em nossos corações, tira de nós a incredulidade, tira de nós a dúvida, tira de nós a angústia, tira de nós o medo, tira de nós a ansiedade, a preocupação. Oh Deus, eu peço especialmente por aqueles irmãos que porventura, Deus, estejam sofrendo com depressão, com ansiedade, com estresse, que o Senhor mesmo, Deus, esteja trazendo do renovo do Senhor aos seus corações. Pai, nos ajude na caminhada, nos ajude na jornada, nos oriente, Deus, para que possamos mais e mais receber do Senhor todo o cuidado. Nos dê confiança, nos dê condições de depender de Ti a cada dia mais. Nos ajude, Deus, a viver para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém.